E aí galera, professor Bandana, hoje trarei uma dica super aí de MDC, máximo divisor comum, né? Muito presente em vários vestibulares, aí cai demais, Enem também está caindo questões de vestibulares. Trouxe alguns exemplos e vou mostrar duas formas. Vou mostrar a forma tradicional, que é conhecido por método das divisões sucessivas, também é conhecido por jogo da velha ou até mesmo método hashtag, porque ele parece uma hashtag assim. Ó. Eu quero calcular o MDC de 50 e 28. Mas primeiro vamos perguntar o que é MDC, né? O que significa MDC? É uma coisa que a gente vê muito pouco isso, a gente vê isso quando está no ensino fundamental, no sexto ano, e volta a ver isso no ensino médio, primeiro ano, e no terceiro ano como revisão, coisa muito rápida. Então, a galera esquece como é que faz para calcular o MDC, que significa máximo divisor comum. Ou seja, eu preciso encontrar o maior número que divida 50 e 28 ao mesmo tempo. Né? O que eu faço para encontrar isso aí? Eu faço esse jogo da velha aqui. Então, é um pouco trabalhoso, mas o que é importante é que tem um macete aqui para vocês, tá? Então, é o seguinte, vamos fazer pelo método tradicional para vocês verem como é chato. Então, 50 e 28 eu quero calcular o MMC. Eu divido 50 por 28, coloco o resultado da divisão em cima e o resto da divisão embaixo. Então, 50 por 28 dá 1. 1 vezes 28 dá 28. Falta quanto para 50? 22. Caso sobre resto, eu jogo esse resto para cá e divido mais uma vez. Então, vamos lá. Dividir 28 por 22 dá 1. 1 vezes 22, 22. Para 28, 6. Bom, se sobrou resto, eu jogo ele para cá e divido mais uma vez. Né? Por isso, divisões sucessivas. Então, ó, 22 para dividir para 6 dá quanto? 3. Né? 3 vezes 6, 18. Para 22, falta quanto? 4. Mais uma vez, como sobrou o resto, ó, eu venho, boto 4 para cá. E vou dividir mais uma vez aqui, ó, até ocupar o espaço aqui. Então, 4, 6 para dividir para 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 6, 2. Ó, sobrou o resto, mais uma vez. Ó. Aí vem o 2, ó, 2 para cá. E vou dividir mais uma vez. 4 para dividir para 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Opa, quando esse valor aqui for zero, eu tenho o último quociente, o meu MDC. Isso quer dizer que 2 é o maior número que divide 50 e 28 ao mesmo tempo. Mas olha o teu processo, não é muito longo. Então, vamos usar esse bizu aqui, ó. Vê. Como é que é esse bizu? Ele parece com MMC, mas MMC, quando você não pode dividir, você repete. Essa dica aqui é o seguinte, você não pode repetir, você é obrigado a dividir. Como você não puder dividir mais, você para. Enfim, 50 e 28. Fácil é demais encontrar que eu posso dividir esses dois números aqui por 2. Dá 25 aqui e aqui dá 14. Bom, mas tem como dividir 25 e 14 pelo mesmo número ao mesmo tempo? Não. Porque eu só posso dividir 25 por 1, por 5, eu não posso dividir, ou por 25. Então, se não tem como dividir pelo mesmo número, o cara disser e 1, mas 1 não vai alterar o resultado, certo? Então, o quê? Não pode mais, você para. E o número que tiver aqui é a resposta. Se tiver mais de um número, você multiplica. Então, ó, olha como foi rápido isso daqui em relação ao método tradicional. Trouxe outro exemplo. Calcular o MDC de 150, 200, 350. Bom, Bandana, eu estou vendo que pode dividir por 10. Perfeito. Pode por 10. Todos eles assim, ó. Aqui dá 15, aqui dá 20 e aqui dá 35. Aí eu pergunto, ainda tem como dividir esses três números pelo mesmo número ao mesmo tempo? Você vai dizer sim, é muito fácil. Por 5, eu vou dizer ótimo. Aqui dá 3, aqui 4 e aqui dá quanto? 7. Tem como dividir 3, 4 e 7 pelo mesmo número? Não, né? Pronto, acabou. Passa o tracinho, 10 vezes 5, 50. Bandana, eu vi de cara que podia por 50. Melhor ainda. Você fez mais rápido tudo isso, é questão de treino e de prática. Peguei uma situação como essa aqui. Será que essa aqui eu consigo encontrar um MDC fácil? Bom, tem que ficar ligado numa coisa. Eu quero encontrar o maior número que divida esse e esse ao mesmo tempo. Mas se você observar, esse número aqui, ó, eu só posso dividir ele por 1, por 2, por 4 ou por 8. E eu não posso dividir esse número aqui por 2, por 4 e por 8. Só posso dividir esse número aqui por 1. Então, pessoal, o MDC de 15 e 8 é 1.
porque 1 é o maior número que divide esses números ao mesmo tempo. Quando você aprende isso daqui, vocês vão aprender que os dois números são primos entre si. Aí quando isso acontecer, e se você quiser calcular o MMC, basta você multiplicar. Os números não são primos, eles são primos entre si, eles não têm divisores em comum, à exceção do número 1, ok? Agora eu trouxe uma dica, né, para vocês. Aprendeu, revê o vídeo, tira dúvida, entre em contato, comenta lá, mas tem uma questão aqui para que vocês assimilem mais o assunto, né, que é MDC. Tem a questão também da UPE, que fala de 2 pilotões de soldados, né? O sargento, ele comanda esses pilotões e ele quer fazer tipo uma tarefa, uma missão. E aí ele quer fazer o seguinte, ele quer pegar esses grupos que são pilotões de 36 e 48 soldados e ele quer dividir em grupos com a mesma quantidade de soldados em cada grupo e que essa quantidade seja a maior possível. É aí que você vai se ligar quando a questão é de MDC. Tipo assim, eu botei essa questão, está aqui no slide, estão vendo a questão. Como é que eu sei que essa questão é de MDC, Bandana? Uma pergunta maravilhosa, eu vou dizer para você. Questão de MDC sempre envolve divisão. Eu sempre vou querer dividir alguma coisa para alguém. Dividir soldados em grupos, dividir bolinhas em grupos, dividir uma corda em pedaços, dividir madeira em pedaços. Sempre vai ser uma questão que envolve divisão. Mas o que vai matar, que você vai ver que é MDC, é quando ele falar assim, de modo que tenha a maior quantidade possível de pessoas em cada grupo, a maior quantidade possível de bolinhas. Aí, se você se ligar nessa palavra, que vai estar lá no meio da questão, e pode até aparecer implícito, matei, questão de MDC, ótimo. Então, eu tenho uma questão aqui de MDC, que eu quero calcular o MDC de 36 e 48. Quanto é que dá o MDC de 36 e 48? Bom, se você for muito safo, você de cara consegue perceber que dá 12. Mas se você... Não, Bandana, não foi tão rápido assim, não vi que dá 12 de cara, mas eu vi que os dois é possível dividir por 2. Aí você faz assim, ó, 18 e 24. Ótimo. Bandana, eu estou percebendo agora que pode dividir por 6. Eu digo, perfeito, aqui dá 3 e aqui dá 4. Tem como dividir 3 e 4 pelo mesmo número? Não. Então você para aqui, ó, encontrou 12. Se você não tivesse percebido que podia dividir por 6, você dividiria por 2 mais uma vez, depois por 3, e chegaria na resposta do mesmo jeito. Só ia ter mais números aqui, mas não teria nenhum problema, estaria certo também. Só que essa resposta aqui, 12, pessoal, significa 12 soldados por grupo. Só que ele perguntou, pessoal, quantos grupos poderão ser formados? Então, se liga. Eu vou dividir esse pelotão de 36 em grupos de 12, que dá quantos? Quantos grupos? 3 grupos. E vou dividir esse pelotão aqui, pessoal, em grupos de 12, que vai dar quantos grupos? 4 grupos. Então, eu tenho um total, ó, 3 mais 4, 7 grupos, ok? Fica atento, porque tem essas questões assim, que bota na alternativa, né, 12, e aí você deixa o olho brilhar e acaba errando a questão. Então, nunca deixe o olho brilhar em matemática, fique sempre atento e leia as entrelinhas das questões, porque tem sempre probleminha que vai fazer você pensar errado e se derrubar. Ok, pessoal? Valeu, quero que vocês curtam esse vídeo, comentem, se inscrevem no nosso canal e conta comigo sempre. Um abraço.